E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Êxodo decifrado. Êxodo. Há milênios que esse épico da Bíblia vem instigando a imaginação humana. The Exodus story is at the very heart of Christianity, Judaism, and Islam. For thousands of years, believers have treated it as historical fact. But in the past few decades, scholars have called the story a fairy tale. I'm James Cameron, and I know a filmmaker who, for nearly a decade, has been on a mission to answer a 3,000-year-old question. Is the Exodus fact or fiction? His name is Simcha Jakubowicz, and he's a two-time Emmy winner in investigative journalism. He claims that scholars have missed the archaeological evidence that's hiding in plain sight. More than that, he seems to have come up with the goods by putting together the long-forgotten pieces of the ultimate archaeological mystery. How did we do it? By tracking down experts from a variety of disciplines who rarely, if ever, talk to each other. None of them fully subscribes to our take on the story, but many possess critical pieces of the puzzle. What emerges will challenge even the most skeptical. But before we show you the evidence, let's start the story at the beginning. A história da Bíblia começa quando o patriarca hebreu Jacó, fugindo da seca de Canaã, hoje Israel, mudou-se para a terra da fartura, a terra das pirâmides, o Velho Egito. Ali o clã de Jacó floresceu e deu frutos. Os futuros israelitas. Tanto que o filho de Jacó, José, tornou-se tão poderoso quanto os governantes do Egito, os faraós. Mesmo assim, depois da morte de José, o povo judeu foi escravizado pelos egípcios. Mais de um século depois, os egípcios, com medo de uma revolução, instituíram a política de afogar todas as crianças judias do sexo masculino. Foi nesse contexto que nasceu o tataraneto de Jacó. A família escondeu o bebê entre as plantas de papiro, onde foi achado pela filha do faraó. A princesa adotou a criança e deu-lhe o nome de Moisés. Já crescido, Moisés, inconformado com a opressão sofrida pelos irmãos, fugiu para o deserto. 60 anos depois, ele voltou para lançar o clamor inesquecível: libertem meu povo. 10 vezes o faraó respondeu não a Moisés, e 10 vezes Deus enviou pragas ao Egito. Na última, todos os primogênitos egípcios morreram. Finalmente, o faraó deixou que os judeus partissem, mas acabou mudando de ideia e mandou persegui-los até o mar. Os israelitas viram-se encurralados. Mas o impossível aconteceu. O mar se abriu e os perseguidos puderam cruzá-lo a pé. A seguir, Moisés conduziu seu povo ao Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos ou leis sagradas que deviam ser levadas à terra prometida. Most scholars believe the story is a myth. So even when the evidence is staring them in the face, they ignore it. The most dramatic example of this took place in 1947 when archaeologist Henri Chevrier found pieces of a broken stone monument, or stela, dating to a pharaoh named Ahmose, around 1500 before the Common Era, or BCE.
Incredibly, the Ahmose stela is covered in hieroglyphic inscriptions that mirror the biblical tale. Hoje ela está abandonada no porão do Museu do Cairo e todas as nossas tentativas de vê-la foram infrutíferas. Através da descrição de Chevrier, nós reproduzimos a pedra e chamamos um dos maiores egiptólogos para examiná-la. We have this very interesting stela, which is dated to the reign of Ahmose. It records a tremendous catastrophe that happened to Egypt. We're not quite clear what it was, but it involved rain and thunder and lightning and such a storm that rarely happens in northeast Africa. I mean, that's a dry area. It sounds peculiar to me that the biblical tradition preserves the memory of plagues, which involve climatic cataclysms. And here we have, from the very time, this curious stela. A curiosa estela podia realmente ser a chave do enigma do Êxodo. Olhemos mais de perto. A Bíblia diz que na época do Êxodo houve uma grande tempestade. A estela de Ahmose descrevia uma grande tempestade. A Bíblia diz que a escuridão desceu sobre o Egito. A estela informava que o Egito viu-se envolto em trevas. E aqui a estela disse algo peculiar. Embora os egípcios adorassem muitos deuses, a pedra afirmava que a tempestade e a escuridão aconteceram quando Deus, no singular, demonstrou seu poder. The Bible describes Pharaoh, but never names him. Because of this stela, we now know his name, Ahmose. And now that we know who he is, maybe it's time that we met him. Aqui está o Museu do Cairo, onde se encontram as mais famosas múmias do mundo. Nós viemos procurar o faraó Ahmose, que acreditávamos ser o faraó do Êxodo. A princípio não conseguimos localizá-lo, mas encontramos o pai dele, Segenen Retal II. Salvo o melhor juízo, ele é um dos faraós que tiranizaram os israelitas. Segundo os estudiosos, ele teve o crânio esmagado por machados inimigos. Talvez os inimigos fossem israelitas que esmagaram a múmia quando partiram para o Êxodo. Prosseguindo em nossa busca, foi difícil localizar Ahmose, porque houve um engano nos arquivos. Conseguimos localizar uma de suas mulheres no meio do pó da reforma do museu. Hi, is it possible to reveal the wife of Ahmose? Just don't move it without warning you. De acordo com nossos cálculos, este ataúde de vidro esquecido continha a múmia de uma mulher cujo marido discutiu com Moisés e rebelou-se contra o próprio Deus. Por fim, localizamos o faraó Ahmose. Eis o homem que desafiou Moisés. Talvez o pai de Ahmose tenha se lembrado do príncipe israelita com quem crescera, ao dar ao filho o nome egípcio Ahmose, lua nascente. Isso está fundamentado no fato de que, em hebreu, Ahmose significa irmão de Moisés. Historicamente, Ahmose é famoso por ter expulsado uma nação estrangeira do Egito em cerca de 1500 a.C. Na época, o Egito era dominado por um povo que os antigos chamavam de Hyksos.
Até recentemente, pouco se sabia sobre os Hyksos. Até que sua capital, Avaris, foi descoberta no norte do Cairo em 1960. Ninguém até agora conseguira permissão para filmar Avaris. Mesmo para visitá-la, precisávamos da ajuda do governo egípcio. O problema é que no turbulento Oriente Médio, a descoberta de objetos bíblicos poderia incitar Israel a reivindicar a posse da área. Em resumo, o êxodo é um assunto delicado no Egito. Assim, não mencionamos Moisés e garantimos que nosso interesse estava centrado no faraó Ahmose e no povo Hykso que ele expulsara. Após meses de negociações, finalmente obtivemos permissão de filmar em Avaris. Esta é Avaris. Uma cidade cercada de muralhas e pontilhada de palácios. Há 3 milênios e meio era banhada por 2 braços do Nilo. Avaris foi descoberta pelo professor Manfred Bittak, da Universidade de Viena. Só uma pequena área de Avaris foi desenterrada, mas na antiguidade ela dominava toda a região. Avaris itself was much bigger. It was 250 hectares, so it extended from here to the east about 2 kilometers, and from here to the south, perhaps even 1 kilometer. In the Hyksos period, this was one of the major residences of Egyptian pharaohs. A história egípcia claramente afirma que os Hyksos que governavam a poderosa Avaris eram semitas, tal como os israelitas. E eles partiram em um êxodo maciço conhecido como a expulsão Hyksa. We have in the Bible the story of the Semites leaving Egypt and going eastward from Egypt. At the same time, independent of the Bible, we have a story of the Hyksos being expelled from Egypt. I think definitely the two stories are related. They're describing the same event from different viewpoints. If the Hyksos expulsion and the biblical Exodus are really one and the same event, then perhaps we can find the long sought-after proof for the biblical Exodus during the Hyksos period. But most scholars say that the Hyksos and the Israelites cannot be equated because the Hyksos left Egypt hundreds of years before Moses was born. These scholars also say that the chronology of ancient Egypt cannot be tampered with. You can play with Egyptian dates. You can move them up maybe 10 years and down 10 years, but you can't move up and down 50 or 100 years. That's not possible. And yet many people try to do that. They try to adjust chronology to fit their predetermined notion of biblical history. You can't do it. But maybe we have to. What if scholars are placing the Exodus in the wrong time period? Imagine the confusion if in the future scholars date World War II to the 1990s. They'll never find any evidence that it actually happened. Currently, most scholars date the Exodus to 1270 BCE during the reign of Pharaoh Ramses II. But some scholars are now breaking with that consensus. The Bible gives information that would put the Exodus about 480 years before the early years of Solomon, in the middle of the 15th century BC. Pelos cálculos do professor Benson, o êxodo teria acontecido em 1470 a.C., a menos de 100 anos da data tradicional da expulsão Hyksa. 2 datas próximas demais para serem descartadas como coincidência. Assim, a nova data do êxodo seria aproximadamente 1500 a.C.
the Hyksos. And the Hyksos expulsion is what we're talking about when we are talking about the Exodus. All right. Our new date for the Exodus is 1500 BC. And we know from the Bible that the Israelites arrived in Egypt some 200 years before their Exodus. In the original Hebrew, the Bible calls the Israelites God's people, or Amo Israel. If we write about our dates, there should be hard archaeological evidence for the arrival of these Amo around 1700 BCE. A 400 quilômetros ao sul de Avares ficava a tumba de Beni Hassan. Ela data de 1700 a.C. Como ninguém procurou provas do êxodo nesse período, a tumba nunca foi ligada à história bíblica. Contudo, aqui havia uma pintura perfeitamente preservada, que registrava uma velha imigração para o Egito, saindo da área da moderna Israel. Tal como o relato da Bíblia, a cena continha semitas barbados montados em mulas, transportando famílias e rebanhos para o Egito. À semelhança dos israelitas bíblicos, eles usavam túnicas coloridas. A inscrição hieróglifa nesta parede chamava o povo de Amo, povo de Deus. Observando o lugar certo no período adequado, fomos os primeiros a descobrir uma verdadeira fotografia da imigração judaica para o Egito. A Bíblia relata que na época da chegada, um israelita alcançou o mais alto escalão do poder egípcio. Seu nome era José, filho de Iacov, ou Jacó para nós. Ele era tão poderoso que usava no dedo o selo da autoridade suprema. Achar o selo de José em Avares seria uma prova de que os israelitas chegaram lá exatamente como informava nossa linha do tempo. Mas isso equivaleria a encontrar uma agulha em um palheiro arqueológico de 3.700 anos. Incrivelmente, o pequeno selo foi encontrado, e precisamente na camada arqueológica que esperávamos. Na verdade, o professor Manfred Bitak descobriu nada menos que 9 selos usados pelos oficiais de José. Em cada um estava escrito o nome Yaakov, o pai de José. It's very strange that we found 9 seals with the name Jacob here. It's a biblical name, by the way. The original was probably mounted on a ring worn on the finger, and this gives us a new puzzle. Seria mesmo um enigma? Não para quem usasse nossa cronologia. Pela primeira vez, o nome hebraico aparecer em um selo real egípcio ligando diretamente Avares à Bíblia. Mas o professor Bitak quis evitar a cronologia bíblica. Achava-se sob cerrada vigilância das autoridades egípcias que isolaram Avares dos olhos do público. Depois de acharmos provas da chegada dos israelitas ao Egito e de sua ascensão ao poder, procuramos indícios de que eles teriam sido reduzidos à escravidão, o que os instigou a deixar o país. Nessa busca tivemos de viajar para um lugar chamado Serabitel Hadzim, a 400 quilômetros ao sul do delta do Nilo, no deserto do Sinai. Por milhares de anos, os egípcios extraíram turquesas dessa área.
Para tanto, usavam mão de obra escrava. As velhas minas de turquesa ficavam longe da rota turística. Os únicos que as conheciam eram os beduínos que viviam perto das minas. I heard once that the Bedouin, they can do like the Prophet Musa, that they know which rocks have water in them. They break it. Is that true? Chegamos, apresentamo-nos ao sheik da tribo e recrutamos um de seus filhos para mostrar o caminho. Soubemos deste lugar a partir de textos publicados em revistas pouco conhecidas. Viemos para achar uma prova de que Moisés salvou os judeus da escravidão. Mas mesmo que achássemos provas da presença de escravos, como ter certeza de que eram israelitas? A Bíblia nos oferece duas pistas. Primeiro, os seguidores de Moisés não usavam a escrita hieróglifa dos egípcios. A tradição bíblica afirma que eles usavam um alfabeto primitivo. Segundo, os judeus não adoravam os deuses egípcios, mas um Deus único que a Bíblia chama de El. Para comprovar nossa linha do tempo, precisávamos encontrar ao menos uma inscrição alfabética feita por escravos há cerca de 3.500 anos. E ainda ousávamos esperar que a inscrição mencionasse o Deus bíblico, El. E, de fato, havia inscrições de escravos. Uma delas continha um grito de socorro de 3.500 anos. El, salvai-me. This is the writing of a slave who worked in this mine. You can still see the chisel marks, which were part of the forced labor that the author of this inscription was involved in. And he wrote his cry to God, saying, help me, don't forget me. Here, where he worked and he slept and he probably died. And it represents an incredible moment in human history. Not only is it the first inscription that records the name of God, El, but it also records the oldest, or maybe the second oldest, alphabetic inscription. It's the basis on which Hebrew, Aramaic, Greek, Latin, English, Arabic, all is based on this writing. Pretty incredible that after all these years we would be here to record this man's cry. The Ahmose Stela, the Beni Hassan tomb paintings, Joseph's royal seal, and the Israelite slavery inscriptions all point to approximately 1500 BCE as the date for Moses and the Exodus. Até agora, ninguém chegou a uma explicação científica de todas as 10 pragas. Mas elas começaram a tomar forma para nós, depois que voltamos à estela de Ahmose e descobrimos espantosa sincronia com o texto bíblico. Diz a Bíblia que o Deus de Israel passou em julgamento os deuses do Egito. E a estela confirma que as estátuas dos deuses egípcios desabaram ao chão. The Bible records that Pharaoh still refused to let the Israelite slaves go. So Egypt was now struck by plague number 7, hail. And it was a very unusual hail, involving ice and fire mixed together. To this day, rabbis teach that the biblical description is no metaphor. The seventh plague was the plague of hail, but the Bible describes hail in a very unique manner. The hail was together with ash, with fire. The idea being that the fire and the ice commingled together, they coexisted together. The Bible then describes God as making a miracle within a miracle, taking opposites in nature and having them coexist together.
É incrível. Existe um papiro egípcio que conta precisamente a mesma história. É o papiro Ipuer, e muitos estudiosos o situam no período Ixo. Esse precioso documento afirma que o Egito foi açoitado e fustigado por granizo feito de gelo e fogo misturados. Outra peça do quebra-cabeça foi encaixada no lugar. The final plague took place at midnight, after Moses ordered the Israelites to sit down to what became known as the first Passover meal. While the Israelites were involved in the Passover ritual, the Egyptians slept. And then it happened. Every firstborn male Egyptian died. Every house was affected. No one has ever been able to offer a plausible scientific explanation for the death of the firstborn. After the death of the firstborn, Pharaoh finally relented, letting Moses take his people out of Egypt. According to the Bible, what made Pharaoh give up was the selectivity of the death. The fact that it was only male firstborn who died. It was this selectivity that demonstrated to him that God himself was involved. This conclusion is backed by the archaeology. At Avaris, Professor Manfred Bitak has found mass graves dating to before and during our date for the Exodus. The earlier graves are classic examples of ancient epidemics that killed men, women, and children. But at the time of the Exodus, the mass grave he found has only males in it. Here you see bones of burials from the early 18th dynasty. They are all male victims. By the size of the graves and the number of the individuals in the graves, we think people died in rapid succession. And the individuals were just thrown into the pit, some of them lying on their stomach, some lying on their side. Some of the pits were just 20 centimeters deep and just some dust put on top of them. The Bible says that Pharaoh's son also died during the plague of the firstborn. Since we claim that Ahmose is the Pharaoh of the Exodus, we should be able to prove that Ahmose's son died young. Investigando no Museu do Cairo, encontramos o filho de Ahmose. O príncipe morreu jovem, tinha apenas 12 anos. Pela primeira vez na história, demos rosto e nome a uma vítima das pragas bíblicas. It seems that the Bible, geology, and archaeology are all telling the same story. But skeptics, who would like to regard the Exodus as myth, might resist the idea that it actually happened. Because this would imply that God does indeed exist. Believers, on the other hand, may feel that a scientific explanation of the biblical story takes God out of the equation. But in the book of Exodus, God does not suspend nature. He manipulates it. In other words, according to the Bible, we should be able to understand the science behind the miracles. And the greatest miracle of them all was the parting of the sea. Após a morte dos primogênitos, o faraó permitiu a partida dos israelitas.
Porém mudou de ideia e mandou persegui-los até eles se verem acuados na praia. O texto hebraico chama esse mar de Yam Suf. Foi lá que o milagre aconteceu. O mar se abriu. Os israelitas atravessaram-no em segurança. E a seguir as águas voltaram engolindo o exército egípcio, virando carruagens e afogando soldados e cavalos. Examinando nossa data para o êxodo, rastreamos o antigo objeto que registrava a localização precisa do Yam Suf. Ele também nos deu a primeira prova arqueológica de que o mar se abriu. Achamos em um monumento de granito uma inscrição hieróglifa que contava a história inteira do êxodo sob o ponto de vista do faraó. A Bíblia chama Moisés de rei. Nesta pedra, Moisés foi chamado de príncipe do deserto. A Bíblia chama os judeus de povo de Deus. E o granito os chamou de povo do mal. Por fim, o granito corroborou o milagre da abertura do mar. O símbolo podia ser lido por qualquer pessoa. 3 ondas e 2 facas. O mar cortado. The 3 water signs, one on top of the other, is typically used to apply to different types of bodies of water. It can apply to the Nile, can apply to a marsh, it can apply to the sea. But what is not so common is when you have that word in combination with these 2 knives. The fact that you have these 2 knives associated with it would suggest that this is water that is cut, water that is divided. This might be an allusion to the waters that the Red Sea or the Reed Sea were divided in Exodus chapter 14. Para melhor examinar o texto, tiramos um molde em gesso. E descobrimos que os hieróglifos mencionavam mais do que a divisão do mar. A inscrição falava de um local específico, vizinho ao ponto onde o mar se abriu. Chamava-se Pi-Harote. Agora sabíamos que houve grande proximidade entre a Grécia e o Egito na época do Êxodo. Desse modo, era bastante razoável presumir que, em parte, os seguidores de Moisés viessem da antiga Grécia. E era possível que alguns deles tivessem voltado à Grécia depois do Êxodo. A Bíblia diz que Moisés e seus seguidores deixaram o Egito com grande quantidade de armas e ouro egípcio. Agora, 3.500 anos depois, haveria alguma chance de encontrar armas israelitas e tesouros egípcios na Grécia? Esta é Micenas, a 50 quilômetros da costa no continente grego. Em 1876, o famoso arqueólogo Heinrich Schliemann, que achou Troia, fez uma descoberta notável em Micenas. Aqui, ele encontrou tumbas de 3.500 anos. Eram tumbas excepcionais, com longas colunas que sustentavam tetos abobadados. Foram construídas nas faldas de uma montanha com um formato de pirâmide. E para nossa surpresa, continham um tesouro em espadas e ouro egípcio. Schliemann imaginou que o ouro pertencera a Agamenon, aquele que chefiou a guerra contra Troia por causa da bela Helena. Mas os cientistas logo descobriram que as pessoas enterradas nessas tumbas viveram 300 anos antes de Agamenon. Viveram em cerca de 1500 antes de Cristo.
será que aqui jaziam alguns seguidores de Moisés? A resposta estava nas lápides instaladas no alto das câmaras mortuárias. O significado das imagens nessas lápides nunca fora decifrado até então. If you ask scholars, what is it? They say, well, it looks like a hunt, but there's no animal. Or it looks like a battle, but there's no two people fighting. Let's look at it and let's see what in fact do the grave stelae of Mycenae actually testify to if we just look at it very simply, without any prejudice and without any preconceptions. I almost want to whisper some kind of secret because nobody realizes that they have a 3,500-year-old movie, if you will, 3 frames of the parting of the sea. And they don't know it. They don't know it, but look at it. Just look at it. It's so clear. Frame number 1, you see waves on top and waves on the bottom. You actually literally see the parting of the sea. And this guy is on a chariot chasing Moses, who's holding a staff. That's frame number 1. And right over here, you have frame number 2 in the movie. The water is gathering into whirlpools. And look what's happened over here. Everybody thinks the man with the staff is the loser, but he's actually turned around. He's turned around. He's facing his enemy. He's occupying higher ground. And this guy is occupying lower ground. And look, there's walls of water coming. And in the 3rd frame, which is in another museum, even more hidden, you see this guy's been overturned, the water is engulfing them, the horses are upended, and the story is complete. But what do the Mas o que experts say? dizem os peritos? In this very example, the options can be mainly 2. Either he is a warrior in a battle scene, and he's the enemy, he's chasing the enemy, and the enemy is trying to escape holding his sword. And the second option may be the chariot race scene. So this guy is, this is kind of an ancient Olympics, this guy is an official, and this guy is racing around. He is bearing a sword as well, and he's holding a sword. This doesn't look like much of a sword, it looks more like a staff to me. Yes, in this case, it's an abstract depiction. It's not a naturalistic depiction. So we cannot say much. To understand what's going on here, all you have to do is actually take this 3D image, which has been flattened out, and just pull it out. Just pull it out. And what you get is the biblical story. Ao juntarmos as 3 lápides, nós vimos exatamente o que está descrito no livro do Êxodo. Um guerreiro na carruagem perseguindo Moisés através do mar dividido. A seguir, Moisés se vira e enfrenta o perseguidor. Muralhas de água se erguem e caem sobre os egípcios. E por fim, guerreiro, carruagem e cavalos são engolidos pela água. Aqui tínhamos esculpido em pedra um relato visual da história bíblica, sem dúvida datando do tempo de Moisés e do Êxodo. Arqueologia bíblica. A arqueologia é uma das ciências auxiliares da história. Consiste no estudo dos acontecimentos do passado, através da análise histórica dos objetos, das habitações, das obras de arte dos antigos, que geralmente são encontradas no decurso das escavações. A arqueologia bíblica tem mostrado de forma irrefutável a autenticidade histórica da Bíblia. As pragas sobre o Egito na versão dos egípcios. Estela de Amós. Encontrado em 1947 pelo arqueólogo Henry Chevry, este monumento egípcio de 1500 antes da era cristã
relata algumas das pragas que Deus enviou sobre o Egito. Fala de uma grande catástrofe ocorrida no Egito que incluía chuvas, trovões e relâmpagos. Diz que o Egito foi envolto numa escuridão. Então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Êxodo 10, 21. Deodoro Sículo, historiador grego do século I a.C., fala de uma grande praga no Egito, e ainda acrescenta que essa praga se deu devido à presença dos estrangeiros. Em 1820, encontraram o diário de um egípcio chamado Ipuwer, que foi encontrado no Egito e levado para o Museu da Universidade de Leiden, na Holanda, local onde permanece até os dias de hoje. Lá, o escritor antigo lamenta o estado do Egito. Fala a respeito das águas do Nilo, que se tornaram sangue, das plantações em chamas, da morte dos filhos dos nobres, e ainda faz uma clara menção a um povo estrangeiro, que vieram para o Egito e estavam se alastrando por toda parte. O Êxodo. Êxodo significa saída, emigração. É o nome da história bíblica que narra a saída dos hebreus do Egito. Os hebreus ficaram por 430 anos no Egito, Êxodo 12, 40. E a escravidão do povo hebreu durou cerca de 400 anos. Até que Deus escolheu um homem chamado Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão. Moisés era um hebreu israelita da tribo de Levi, mas foi criado como filho adotivo da filha de Faraó. Através das 10 pragas lançadas por Deus sobre o Egito, Deus forçou o Faraó a libertar os hebreus e deixá-los ir embora. Porém, após a saída dos hebreus, Faraó se arrependeu de os ter libertado e reuniu o seu exército para perseguir os hebreus. Êxodo 14, do 5 ao 7. Quando os hebreus viram que o exército do Egito os perseguia, temeram muito. Êxodo 14, 10. Moisés disse ao povo que nada tinham a temer, pois veriam com os seus próprios olhos o grande livramento de Deus. Êxodo 14, 13. Deus então ordenou a Moisés que levantasse o seu cajado e estendesse a mão sobre o mar. Êxodo 14, 16. O mar então se abriu de tal forma que um caminho se formou no meio dele, com paredes de água de um lado e do outro. Êxodo 14, 21. E o povo hebreu passou por esse caminho. Eram cerca de 600 mil homens, sem contar as crianças, mulheres e os animais. Êxodo 12, 37 e 38. Os egípcios também entraram por esse caminho, no meio do mar, perseguindo os hebreus. Êxodo 14, 23. No entanto, tiveram problemas com seus carros de guerra e andavam com dificuldade. Êxodo 14, 25. Então, Moisés estendeu novamente a sua mão sobre o mar, e o mar se fechou novamente. E todo o exército de Faraó, assim como o próprio Faraó, morreram nas águas do mar. Êxodo 14, 28. Você acredita nessa história? Acha que tudo isso aconteceu de fato ou se trata de uma lenda? Vivemos hoje num mundo cada vez mais materialista, onde o homem perde aos poucos a sua espiritualidade e começa a contestar a possibilidade de histórias como essa. Recentemente, a revista Super Interessante da edição 178 de junho de 2002 publicou uma matéria onde afirmava que o êxodo nunca aconteceu. Segundo a revista, os escribas teriam inventado a história do êxodo para combater o politeísmo. A revista dizia também que não existe registro arqueológico ou histórico da existência de Moisés ou dos fatos descritos no êxodo. Seria isso verdade? Existe algum registro arqueológico do êxodo? É claro que existe. Aproximadamente 30 mil inscrições em pedras foram descobertas na Península do Sinai, onde os israelitas passaram durante a sua peregrinação. O local foi chamado de Wadi Mukatab, Vale das Inscrições.
As inscrições foram feitas em hebraico antigo. Para o explorador Charles Forster, as inscrições eram uma combinação de alfabetos hebreus e egípcios que descrevem o êxodo. Não se sabe com exatidão o local onde o Mar Vermelho se abriu. No entanto, provas arqueológicas indicam que foi próximo à praia de Nueiba, no Golfo de Aqaba, no Egito. Essa é a única praia do Mar Vermelho com área grande o suficiente para acomodar a grande quantidade de hebreus acampados. Nessa área, no fundo do mar, foram encontradas rochas agrupadas em linha reta, na beira da planície, fazendo-a parecer uma estrada. Também foram encontradas duas colunas, uma do lado egípcio e outra do lado árabe, evidenciando ainda mais que aquele foi mesmo o ponto da travessia. A primeira coluna egípcia, encontrada em 1978 na praia de Nueiba, tinha uma inscrição ilegível, destruída pela erosão. Do outro lado do mar, no lado árabe, encontraram uma outra coluna idêntica, em 1984. Algumas palavras escritas nessa coluna puderam ser lidas. São elas: Egito, Edom, Salomão, Morte, Faraó, Moisés e Jeová. Ao que tudo indica, essas colunas foram erguidas por Salomão em honra a Deus, pelo milagre da travessia do Mar Vermelho. Nesse trecho do mar, entre uma coluna e outra, muitas provas arqueológicas foram encontradas. Entre ossos humanos, cacos e outros objetos. Também foram encontradas algumas rodas de charrete biga de 4, 6 e 8 raios. As rodas eram folheadas com metal, ouro com prata, cuja madeira se decompôs com o tempo. Acredita-se que eram dos carros dos oficiais dos egípcios. Charretes e bigas eram os carros de guerra utilizados pelos egípcios. Como essas rodas foram parar no fundo do mar? Somente a Bíblia pode responder. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Êxodo 14, do 27 ao 28. Dê mais uma olhada nessas provas arqueológicas encontradas no fundo do Mar Vermelho e tire as suas próprias conclusões. Osso humano. Agrupamento de costelas humanas. Rodas com eixo. Rodas sem o eixo. We see this large pillar. 78, during his first visit to this beach. It had fallen down and was lying in the edge of the water, but today it is about 500 feet from the sea and has been set in concrete. Features of the red granite pillar include the fact that it is of Phoenician or Hebrew design and is 3,000 years old. It was placed here for a reason, to mark the location of the crossing of the Red Sea on dry ground, and was shown to Saudi authorities. The Egyptians living here were not excited about a Hebrew celebration marker, located in their own backyard. Investigations have revealed artifacts which confirm our previous conclusions about the site. The sea floor is smooth and contains gradual contours. Our first artifact to inspect is this chariot wheel that still has 3 of its 4 spokes, plus the hub is extending upward. We see 90-degree angles here, which are a sign of man-made structure. The Lord looked down upon the army of the Egyptians, and he took off their chariot wheels. The chariot wheel with 6 spokes was the most widely used by the Egyptians.
Egyptian chariots were known to use metal hubs in the center of the wheels. Using metal detectors, divers have found metal in the raised hubs that are now covered in coral. Here we see another four-spoked chariot wheel with one spoke missing and the center raised hub. The coral here has preserved the chariot parts by retaining the man-made structure, even after the wood has disappeared. Here we see another wheel suspended on its axle, standing at attention. It has 6 spokes and a raised center hub. Ron Wyatt made many dives here and located many artifacts. This could have once been a chariot cab. This appears to be another round chariot wheel. Horse remains have also been found here, such as this shrunken hoof. Horses are not in the Sinai Peninsula today. Human remains have also been found, such as this coral-covered femur bone on the right. Lab tests confirmed that it is in fact bone. Other bones have also been found. A cross-section reveals the bone inside the coral. Here we see a chariot wheel standing on its axle in this old 1978 footage shot by Ron Wyatt. Next, we see an 8-spoke wheel with 1 spoke missing. 8-spoke wheels were only used during the 18th dynasty, the time of the Exodus. The premier find here at the crossing site is this gold veneer that was left behind from a 4-spoke chariot wheel. The Bible tells us there were 600 choice chariots used in the chase of the children of Israel. This artifact was left behind at a depth of 200 feet. Since specialized equipment would be necessary to raise it to the surface, today it is still in the location where it was found. Montian found this beautiful round chariot wheel specimen with a raised center hub. This is confirmation of the chariot parts continuing to the other side of the crossing site. Estela de Merempeta. Também conhecida como Estela de Israel, é a única referência do nome de Israel em documentos egípcios. Foi encontrada nas ruínas do templo funerário do faraó Merempeta, em 1236 a.C. a 1223 a.C. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso mostra que a Bíblia, de fato, não é apenas um livro de lendas. Aquilo que parecia fantasioso provou-se verdade. E a Bíblia diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Embora contendo relatos difíceis de muitas pessoas crerem à primeira leitura, a Bíblia alega ser a própria palavra de Deus. Aquela que conta a história como realmente foi. Aquela que não omite fatos. Aquela que expõe os homens como eles são. E isto com um propósito, salvá-lo. E falando em salvação, nós vemos registros arqueológicos de outro evento, outra história, contando um grande livramento que Deus operou, dessa vez em favor de um povo, o povo de Israel, quando este era escravo no Egito. A história conta que após Deus derramar 10 pragas sobre o impenitente faraó, que com tirania buscava manter o seu povo na opressão, finalmente Deus retirou o seu povo do Egito e com mão poderosa e misericordiosa os trouxe no meio do deserto, até a praia de Pi-Hairote. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para os que os persiga, e serei glorificado
em Faraó e em todo o seu exército. Então Faraó mandou com que o seu exército fosse ao encalço dos israelitas. 600 dos seus carros, com oficiais escolhidos, ali estavam para buscar trazer os escravos fugitivos. Ao aproximarem-se os egípcios da sua presa, o povo de Israel encheu-se de temor. Pareciam estar sem escapatória. A praia, que deixava-os de frente ao mar, não dava escape para o lado. Ela era exatamente o final de um desfiladeiro de montanhas. Como escapar? Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Verso 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O maravilhoso fato pôde ser comprovado pela ciência há poucos anos atrás. O arqueólogo Ron White e sua equipe estiveram mergulhando naquela região. A praia de Piairot é hoje conhecida como Nureiba, uma praia frequentemente visitada por egípcios. Neste local, a equipe do arqueólogo decidiu mergulhar, a fim de procurar vestígios de que de fato houve uma travessia neste local. As descobertas foram impressionantes. Como se pode observar, os mergulhadores viram rodas de carruagens egípcias, hoje já cobertas por corais. Essas rodas, segundo a avaliação feita, são de uma dinastia anterior a 1000 anos antes de Cristo. E o que mais impressiona? Encontrou-se um aro de ouro que contornava a roda das carruagens egípcias daquela época. As investigações prosseguiram também do outro lado do hoje Golfo de Aqaba, chamado naquela época Mar Vermelho. E ali também foram encontrados vestígios de carruagens egípcias. Não apenas isto, também vestígios de ossos humanos foram encontrados, como você pode ver esse cerrado em meio ao coral. Ron White e sua equipe também encontraram alguns monumentos, cada um de um dos lados da passagem, datados da dinastia do rei Salomão de Israel.
os quais teriam sido colocados ali por este rei em comemoração ao grande livramento que Deus operou em seu favor. Uma vez passado o Mar Vermelho, os israelitas se dirigiram a Mara, segundo o relato bíblico, e em seguida vieram a Elim. E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Êxodo 15, verso 27. Pode ser ainda visto no Google Earth o local de Elim. Em meio ao deserto, ainda existe ali uma grande concentração de palmeiras. Hoje não são 70, mas vê que há um conjunto delas ali. O que chama a atenção é que até hoje existem 12 fontes de água no local. A Bíblia relata que os filhos de Israel saíram de Elim e veio ao deserto de Sim. E dali chegaram até Refidim, onde não havia água para o povo beber. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Seguindo a provável trajetória do povo de Israel por esse deserto, Ron White encontrou este local, onde facilmente pode ser visualizada a pedra a 18 metros de altura, que contém uma marcação impressionante. Como pode-se ver, a rocha parece ter sido fendida e há marcas de que um grande volume de água por ali passou. A fenda é tão grande que uma pessoa pode passar em meio a ela. Em Êxodo 19, a Bíblia diz que, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Verso 2. Ali Deus prometeu encontrar-se com o seu povo, depois de 3 dias de preparação. No momento marcado, Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, 17 e 18. Não distante do local onde a rocha foi ferida, o monte Sinai pode ser visualizado. É nítido a diferença entre ele e os demais, pelo fato de que seu cume encontra-se até hoje enegrecido. Como pode-se ver, a rocha foi queimada com intensidade. Neste local, segundo a Bíblia, Deus se assentou em fogo e dali, com voz de trovão, transmitiu ao povo de Israel a sua santa lei, chamada o concerto de Deus com os homens da terra. Amigo, eu não sei quanto a você, mas quando eu vi pela primeira vez esse monte queimado, algo me moveu por dentro. Eu pude de fato ter a certeza de que temos um Deus vivo, um Deus que um dia visitou a humanidade e deu a ela o seu conserto. Um Deus que comanda tudo nesta terra. Um Deus que, como diz a Escritura, Ele conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. O temor de Deus se apoderou de mim. E de você? O que esta cena te gera? Uma coisa é certa. Diz a Bíblia que Deus, nesta ocasião, deu a Moisés os mandamentos em tábuas de pedra. Porque pedra é algo que não se muda. E também a Bíblia diz que Deus tratou de escrever com o seu próprio dedo os mandamentos que Ele deu. Esses mesmos mandamentos que foram quebrados
por mim e por você. Quantas vezes fazemos aquilo que não agrada a Deus? Quantas vezes o desobedecemos? A Bíblia mostra o cuidado que Deus tem por nós. Tendo todo o universo para cuidar, se ocupou de vir visitar-nos pessoalmente, a fim de ensinarmos o caminho correto, o caminho do bem. Uma lei que foi dada para a nossa felicidade, posto que aqueles que a cumprem andam bem na vida. Com preceitos como, por exemplo, não matarás, não furtarás, que se obedecidos, vão nos trazer paz e tranquilidade. A proposta de Deus permanece até hoje diante de nós. As palavras um dia ditas no Monte Sinai, elas ressoam através das eras e chegam até a mente e os ouvidos de cada um de nós. E o que faremos com elas? Será que nós as renegaremos a um montante que vamos considerar lixo histórico? Ou vamos considerar as palavras da Escritura? Vamos considerar as provas da arqueologia de que essas palavras de fato são verdadeiras? A fim de cremos. Deus oferece hoje uma oportunidade. A sua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você e eu não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. João 3,16. A oferta dele é para que aceitemos a Jesus, o seu Filho, como Salvador. E se o aceitamos, ele vai mudar a nossa vida e nos fazer em harmonia com a sua lei, o seu pacto. A escolha é sua. Ficamos por aqui, mas nosso imenso desejo é que você tome a decisão certa. Deus te abençoe. Até a próxima. 1 Timóteo 2. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,